E nesse sentido de que a IA está se tornando um commodity. Uma das coisas que me parece que é um caminho para ter esse diferencial são os dados corporativos. Então, a gente tem, por exemplo, base de conhecimento das empresas. Então, se a IA é um commodity, o diferencial vai ser o conhecimento que a empresa tem sobre determinado tema, sobre seus clientes, sobre o mercado, sobre, enfim, histórico de vendas, etc. Qual que é a relação desse valor que as empresas têm nas mãos, mas ainda não estão conseguindo transformar isso em valor efetivo com inteligência artificial? Por exemplo, a empresa tem documentos, tem histórico de vendas, enfim, toda essa base de dados, como que as empresas podem potencializar essa base para fazer o uso efetivo de IA? Um dos principais diferenciais da IA é que ela consegue trabalhar com dados estruturados, que é tabelas, né, com o nome certinho da cidade, o nome da pessoa, sobrenome, ou seja, são dados bem estruturados. E os não estruturados. O que são dados não estruturados? Sei lá, uma reunião, né, a gente está fazendo aqui um podcast, a gente pode pegar todo o conteúdo desse podcast, que é, digamos assim, um conteúdo que não está estruturado no sentido dos dados, né, ele é uma fala corrida, a gente falou sobre vários tópicos. Eu quero saber todos os tópicos que falamos no podcast. Então ele está não estruturado, imagens, vídeos e por aí vai. E ele consegue usar esses dados não estruturados como fonte de informação. Só que aí tem um detalhe, tá? Até estava pegando aqui um trabalho que a gente tinha feito um tempo atrás, em torno, só para ter uma ideia, falando de dados, tá? E eu vou trazer um ponto que eu acho bem importante em relação a isso. 68% dos dados coletados pelas empresas nunca foram usados. Poxa, eu tenho um monte de informação, cara, a gente não usa tudo que tem. E um outro ponto, né? 80% dos dados gerados dentro da empresa vão diretamente para o limbo. Ou seja, tu tem um monte de dados que tu não usa nunca, jamais, e tem outros tantos por cento que tu nunca usou. Poxa, eu tenho muito mais dados e a IA agora vai fazer tudo sozinho para mim. Não vai. A gente precisa ter dados que efetivamente deixam aquela IA bem treinada. Exemplo, a gente pega casos, por exemplo, de atendimentos de empresas, né, na parte de que ela tem, sei lá, 50, 60 mil chamados ao mês. Um exemplo, tá? Desses 50, 60 mil chamados, a gente tem lá 200, 300 bases de conhecimento. Só que às vezes a gente vai fazer uma avaliação das bases de conhecimento existentes e elas se contradizem. Então, tu tem um conhecimento que foi lançado há tanto tempo atrás, o outro depois, agora, aos últimos 6 meses, e que tu vai comparar as duas e uma não bate com a outra. E aí, o que tu faz? Aí ela não vai, de novo, lembra que a gente comentou lá, criatividade e serviços críticos. Uhum. Aí ela não vai fazer um discernimento de uma ou outra se tu não der um bom contexto para ela. Exemplo, eu quero que você só use aquelas que são mais novas, ou as bases de conhecimentos mais novas, ou mais antigas. Então, com isso, os dados são importantes sim da gente ter, mas é importante fazer uma boa curadoria dele e também tentar ser mais minimalista no que vai ser usado. Então, sim, mas aí vem o caso. Se eu tenho uma empresa que tem uma lista de produtos, eu vou pegar um outro exemplo, tá? Uma empresa de peças eletrônicas de motores não, na verdade era uma empresa ela vendia, trabalhava com o mercado de eletricidade solar. Então tem vários componentes, inversores, peças e tudo mais. Então, nesse caso, ali era importante ter um conhecimento da empresa, que eram os manuais técnicos, eram especificações de cada produto, como é que deve usar um produto ou não usar outro. Então, isso sim é bem relevante ter. Agora, tem um monte de conversa. Um outro exemplo de dados não estruturados. Eu quero pegar, e isso é comum, a gente recebia muito disso, quero pegar meu histórico de atendimento dos últimos 3 anos e usar isso como base de conhecimento. Porque quando a IA, no momento que eu começar a usar a IA e ela entender o que eu estou tendo de atendimento, ela mesma vai responder. Né? Eu vou pegar os atendimentos passados e vou usar eles como base de conhecimento. Não vai. Não vai porque, às vezes, um atendimento, um técnico responde do outro, o outro vai responder de outra forma, e tu vai ter qual delas é a certa. A IA não vai tomar essa decisão por ti. É que acho que tem uma ilusão de que tu vai pegar um monte de documento, um monte de arquivo, dados da empresa, tu vai simplesmente arremessar para dentro da IA e ela vai magicamente descobrir tudo sozinha, né? Eu acho que um ponto é a questão da curadoria, né? Como que a empresa vai fazer essa curadoria para saber o que é dado
relevante para a IA e o que é um dado que está validado para a IA. Porque, por exemplo, vamos voltar à questão do atendimento ao cliente. Se um atendente deu uma resposta incorreta durante um atendimento, isso é muito comum. Vamos pegar aí empresas com mais de 1.000 atendentes, vai ter todos os dias vão ter erros em que o atendente leu mal, passou a informação incorreta. E se dentro dessa base de dados estiver informação incorreta, como que a IA vai descobrir o que é certo ou o que é a resposta errada, né? Então tem muito dessa questão da curadoria, né? Sim, sem dúvida. E isso é um passo super importante, de fato, né? Conseguir dar esse contexto correto. Voltamos aos contextos. Se você consegue fazer, de novo, uma boa pergunta para a IA, dando os contextos corretos para ela, ela vai te dar uma boa resposta. Tem um livro só para quem é bem nerd, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? O pessoal, né, tem até o dia do Orgulho Nerd, que tu deve levar uma toalha, que é inspirado nesse livro, que segundo um comentário extra, né? Segundo o livro, a toalha é indispensável para qualquer viagem interestelar, para ver o quanto é nerd esse filme. E aí, lá começa o livro basicamente dizendo qual é, que eles querem a resposta para todos os segredos do universo e da vida e tudo mais, e aí o supercomputador passa milhões de anos processando e no final chega e ele diz 44 ou 42, não me lembro. Qual é o sentido da vida? 44. Qual é o sentido da vida? 44 ou 42, já não lembro agora. E aí todo mundo fica assim, como assim 44, 42, 44? E eles ficam, como assim? Não entendemos. Sim, vocês não entenderam porque vocês não fizeram a pergunta certa. E o GPT, ele tem a mesma coisa, as IAs hoje é a mesma coisa. Você precisa fazer a pergunta certa. E aí, o trabalho todo de curadoria, por exemplo, ele está voltado nisso, de saber fazer uma pergunta correta. Antes, no início das IAs, a gente tinha, como comentado, contextos menores. Era quanto a capacidade de conhecimento que aquela sessão de IA tinha para entender o que estava sendo falado. O que acontecia, claro, quando acabava essa janela, ele esquecia coisas lá do início que tinha conversado. Exemplo, eu sou o Thiago, eu estou aqui para um atendimento tal, estou com dificuldade aqui com o meu serviço sei lá, do meu RP da minha empresa lá fora. Se a conversa fosse se alongando muito, lá no finalzinho da conversa ele ia esquecer o início, ia esquecer meu nome, porque acabou a janela. Tinham técnicas que a gente usava antes para ajudar em processos, que tipo fazer um resumo do conteúdo todo, usar um RAG, né, um RAG também, né, para conteúdo e tal. Com esses contextos maiores hoje, a gente consegue ter toda essa conversa guardada. Então, toda a análise de guidelines, de como ela deve se comportar, a gente acaba colocando tudo junto naquela pergunta inicial do System Prompt, por exemplo, né? Então, todo esse trabalho faz com que a IA seja mais efetiva depois. Sim, até essa janela de contexto, até a gente poderia talvez fazer uma analogia que seria a quantidade de informação que a IA consegue guardar na memória para dar as respostas, correto? Correto, isso mesmo. Legal. Mesmo. E tu comentaste a questão de RAGs e tal. Hoje as empresas, além do uso dessas ferramentas mais tradicionais, como o ChatGPT, Gemini, elas têm possibilidade, claro, através de empresas especializadas ou de profissionais especializados na área, treinar seus próprios modelos, imagino que com soluções open source. Como que funciona isso na prática? As empresas conseguiriam treinar seus próprios modelos de IA para resolver atividades específicas? Ou tu acha que a abordagem poderia ser diferente através dessas arquiteturas RAG, base de conhecimento, etc.? O treinamento ou não treinamento de modelos, ele vai seguir algumas diretrizes, tá? Uma delas a gente pode dizer, eu acho que tem 3 aspectos principais que eu colocaria entre usar um modelo treinado ou não treinado, né? Por exemplo, na questão de infraestrutura, a gente tem uma questão de que quando a gente treina um modelo usando um modelo open source, alguma coisa assim, a gente consegue garantir o que com isso? Primeiro, a gente consegue ter ele dentro do nosso ambiente. A gente evite, por exemplo, já aconteceu, tá? O ChatGPT ou o Gemini ou outro qualquer, ele sai do ar, para de funcionar. Se tu tem isso dentro da tua estrutura, tu tem uma garantia mais de segurança em relação a isso. Ou ele está mais próximo de ti. Segundo, de segurança. Se é uma empresa que você tem que trabalhar e tem questões de GPDR ou LGPD, ter todos os teus dados, digamos assim, dentro de um modelo local, ele é interessante. E
Um outro ponto também que isso acaba favorecendo é se tu quer treinar ele, justamente como eu disse, dos manuais e materiais de máquinas que tu tenha e tal. Se tu quiser fazer um treinamento de algo que é muito específico para tua situação, para o teu negócio, vale a pena tu ter um desses GPTs, que pode ser tanto essas LMs locais, né, ou treinadas, que pode ser tanto local, como eu disse, na tua infraestrutura, ou daqui a pouco você faz um fine tuning, como a gente chama, que é usar, por exemplo, pega o modelo do GPT lá, junto da OpenAI mesmo, e você treina pequenos conhecimentos do teu negócio para aquele caso lá. É uma técnica. O RAG, eu não chego a treinar, mas eu mando mais ou menos naquele prompt inicial, no System Prompt que falamos, toda uma parte de conteúdo que é relevante com o que eu estou conversando no momento, e assim vai. Então tem essas técnicas aí que dá para a gente usar. Qual que usa? Aí depende da tua necessidade. A gente tem mudado hoje e usado um outro tipo de, não mais o RAG e tal, mas é o agente o retrieval, que a gente chama, que basicamente, em vez de eu criar um RAG, que ele consulta uma base externa, que também é de dados organizados e me devolve ali contexto, eu uso agentes de conhecimentos diferentes. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu estou trabalhando no atendimento de novo de um Service Desk, o atendimento ao cliente. Eu tenho um desses agentes que ele é especializado em ser o acolhedor. É o cara que vai te dizer: oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é dia tal, hoje a promoção é aquela, que prazer tu estar aqui. É como tu explica o tipo de linguagem da tua empresa, se ela é mais acolhedora, se é mais direta, se ela é mais... Enfim, tu só acolhe alguém. Depois disso ele pergunta: olha, eu queria saber informações sobre o teu produto tal. Então tem um outro agente que conhece tudo só sobre aquele produto tal. Então a gente vai quebrando em vários agentes de conhecimentos distintos. E aí um desses agentes é que ele escolhe quem ele chama. Então se eu chegar e perguntar: olha, eu quero saber sobre os produto de beleza, por exemplo, quero saber sobre a linha de tratamento da pele. Vai ter um agente que vai saber sobre tratamento de pele e assim por diante. Então, em vez de fazer todo um conteúdo, e aí voltando um pouquinho do que é erros comuns que o pessoal imagina e o que é na prática, eu não simplesmente jogo toda a informação para a IA e ela que se vire para me responder do jeito dela. É tipo uma caixa totalmente mágica que sai tudo no final. Não. A gente tem um trabalho de poder fazer um treinamento correto e essas especificações, se vai usar esse modelo de agente, o modelo de RAG, fazer o treinamento, se precisa ser local. Imagina dados de um banco, né? Simplesmente jogados na rua. Então, tu tem que ter certos cuidados para lidar com isso, né? E é interessante que a gente falou sobre a taxa de acertos da IA ainda não ser tão alta quanto seria necessário para executar atividades críticas, mas nessa arquitetura que eu vou ter agentes executando atividades muito específicas, eu vou treinar um agente para acolher o cliente, eu vou treinar outro agente para rotear, para direcionar para diferentes agentes, outro para explicar sobre produtos, daí a taxa de acerto vai lá nas alturas, né? Daí eu deixo de ter uma IA que vai acertar de vez em quando, ou que vai errar muito, para ter uma IA que vai ter uma taxa de acerto muito grande, porque a atividade que ela vai executar é muito pequena, né? Então ela vai se tornar especializada nesse tema, né? A gente consegue chegar a taxas de acerto de 100%, para casos onde tu tem dentro daquele contexto, daquele chat, né, desse agente especializado, as informações que estão ali dentro. Então, por exemplo, de produto, a taxa de acerto, que a gente dá esse contexto para IA, né? Então, chega a 100% muitas vezes. Quando o conteúdo é muito extenso, vai baixando mais e tal, mas ainda a gente consegue muitas vezes chegar em 90% de acerto tranquilamente, digamos assim. Com conteúdos muito gigantes, digamos, né? Legal. E sobre a questão da governança, que a gente já falou um pouquinho, em relação à inteligência artificial. Um cenário que eu percebo hoje os usuários dentro das organizações estão ferindo a LGPD todos os dias, enviando informações de clientes, informações sensíveis para o ChatGPT, subindo planilha. Então, e eu não vejo uma preocupação muito grande com informações sensíveis, com governança, a respeito, por exemplo, do usuário trazer suas próprias licenças. Eu não vejo uma política de IA dentro das empresas. Como é que seria um primeiro passo para as empresas, para os responsáveis pelas áreas de tecnologia,
ou alguma área especializada em IA dentro da empresa começar esse processo de governança de inteligência artificial? Um dos pontos é, como tu mesmo disse, ter uma área de governança de inteligência artificial, né? Pode ser um comitê deve ser um comitê multidisciplinar, com várias áreas. E uma coisa é certa, ela não é só uma tendência, é uma realidade já. Hoje, tem certos trabalhos que tu já faz no dia a dia, isso já tá, para qualquer empresa que tu falar, tu já usou o ChatGPT? Claro que eu já usei, já me facilitou muito em tais e tais funções. Então, isso já é uma realidade, o pessoal já usa. As questões, realmente, vai ter que passar criando esses comitês, começar a criar as práticas de uso. Não adianta ser práticas que sejam restritivas, porque o pessoal vai utilizar, né? Ajuda muito no teu trabalho no dia a dia. Às vezes, para te ter uma ideia para um e-mail ou alguma coisa assim, isso otimiza muito o teu tempo. E a partir desses comitês, começar a ver se vai usar ferramentas internas para fazer tal consulta, talvez separar bem, olha, aqui eu preciso lidar com dados que são estratégicos e eu lido com, que é comum a pessoa pegar uma planilha Excel, jogar para dentro do GPT e dizer, me faz um gráfico. E ali tem dados de cliente, tem tudo isso vai, de certa forma, para a OpenAI ou para o servidor da LLM que está usando, o Google, etc. Por licença, com algumas exceções, eles não poderiam utilizar. Mas será que eu vou confiar da mesma forma na OpenAI com a ferramenta X, uma ferramenta de um país referente a de outro país? Pode ser que eu tenha as minhas dúvidas, né? Será que todo mundo vai respeitar a LGPD ou GPDR da mesma forma? Não sabemos, né? Então, essas políticas e práticas podem levar a desenvolvimento de novas ferramentas. Exemplo, ó, essa ferramenta aqui, a gente usa, por exemplo, uma LLM local, que nós treinamos, então essa você pode usar para fazer, sei lá, pegar insights financeiros ou insights sobre os clientes. Essa pode usar. Essa outra aqui de propósito geral, como o GPT, serve para fazer resumo, serve para redigir um texto, para redigir um e-mail, etc. Então, esse comitê, de certa forma, vai ajudar a lidar com essas E eu questões, acho né? que